nessa tomada, nós vamos avaliar ou identificar como que o IA pode ser aplicada na elaboração de questionário para a pesquisa de campo. Um questionário bem elaborado é vital para se obter dados que realmente responda ao problema de pesquisa. Vamos ver então como que a IAG pode auxiliar na construção e na análise desses instrumentos, garantindo que as perguntas sejam relevantes e os dados coletados sejam robustos e significativos para a nossa pesquisa. Sejam bem-vindos. O primeiro passo para elaborar um bom questionário é você informar para a inteligência artificial o contexto da pesquisa. Então, você tem que dizer para ele qual é o tema, qual é o objetivo da pesquisa, qual é o problema de pesquisa, para que o chat possa entender o que você estará pedindo dele. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vou usar o exemplo da minha tese, tá? Tem gente que diz que é sempre bom iniciar uma conversa com o chat com uma, uma saudação, né? Que ele te atende melhor. Pode ser mito, né? Mas no caso aqui, vamos fazer uma saudação e vou iniciar. Olha lá. Considerando que o tema de minha pesquisa é o uso da IAG na área médica, tá? Extrapolar um pouco na área médica, o objetivo da pesquisa é identificar como a IAG pode auxiliar no ensino da educação médica. E minha pergunta de pesquisa é os impactos que a área pode estar sofrendo com o uso da IAG. Meu foco são os professores do ensino superior. Preciso de um questionário para pesquisa de campo com 10 questões, sendo 8 fechadas e 2 abertas. Beleza. Então, o primeiro passo é você contextualizar, né? Para que você quer essa pesquisa? E aí você pede e ele vai elaborar o questionário para você. Tá? Impacto do ensino da medicina, e aí você já utilizou o IAG, ele vai gerar o questionário para você, aí você avalia, né? Depois você avalia se o questionário foi suficiente, foi bom, né? Se você quer melhorar algumas coisas e tal. O ideal é que você tenha uma revisão bibliográfica. Então, aí você sobe sua revisão bibliográfica para ele, e aí, a partir da sua revisão bibliográfica, ele gera o questionário para você. Tá? Dentro da evolução do nosso curso aqui, nós fizemos um primeiro módulo que é planejamento da pesquisa, o segundo módulo, o tratamento, né, dos textos que a gente conseguiu lá nas plataformas, e aí, depois que você fez a leitura, que você fez uma revisão bibliográfica, aí você sobe essa revisão bibliográfica aqui para o chat GPT e aí ele tem condições de elaborar um questionário para você. E aí você pode avaliar, né, se o questionário foi suficiente, se não foi suficiente, a partir do seu problema de pesquisa e tal. Mas é um bom aliado para você gerar questionário. Um outro passo é depois que o questionário foi aplicado e que você já gerou os dados, como que você avalia, né, as respostas do questionário. Vou subir aqui um arquivo e aí a gente vai poder identificar ou verificar como que o ChatGPT pode nos ajudar com isso. Então, a primeira coisa é você perguntar, você conseguiu ler a planilha? Porque se a planilha for numa versão antiga, né, ele não consegue ler. Mas ele já tinha mostrado aqui para mim, tá, que ele conseguiu ler a planilha. Aqui, colocou aqui, ó. Carreguei a planilha, várias colunas relacionadas e tal, 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 tal. Então, essa planilha aqui, esse questionário é uma planilha de dados de um vestibular, tá? Então, eu tirei aqui o nome dos alunos e da instituição e tal, e ele tem aqui os dados de um vestibular. Então, é uma planilha grande, uma planilha com muitos dados. Tá? Tem lá 188 respostas, né, nessa planilha. Então, aí a gente começa a fazer pergunta para ele.
tá? O que que a gente pode perguntar aqui, né? O que que pode me interessar aqui nos dados do vestibular? Quais as cidades? Olha, elabore, identifique, né? Identifique quais as cidades de origem dos candidatos. Então, ele vai ler lá a planilha, cidades de origem dos candidatos, lá, Apucarana, São Paulo, par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 a. Ele vai dizer, além disso, algumas cidades aparecem com variações de nomes, em diferentes maiúsculo, minúsculo, tal, papapá, e aí ele colocou uma vez só, tá? Você viu? É isso aí, tá? Então ele já trouxe aqui as cidades, tá? Aí o que mais que a gente pode saber? Relacione, faça uma tabela relacionando os candidatos por cidade. Então aí nós vamos saber quais candidatos são de quais cidades. Então, qual é a hipótese, tá? A hipótese é que a maioria dos candidatos é de Apucarana. Nesse vestibular, nós tivemos lá 78 candidatos de Apucarana, 25 de Arapongas, aí 7 de Londrina, Mandaguari, Rolândia, tem outros Apucaranas aqui, né? A maioria dos candidatos é de Apucarana. Então quer dizer que a nossa universidade lá naquele vestibular atende Apucarana, tá? O que mais que você pode... Aí você vai explorando a planilha, você pergunta, ele lê e te responde, né? O que mais que ele pode fazer? Pode fazer um gráfico, tá? Então, você vai publicar isso aqui, eu vou fazer uma reunião, apresentar, elabore um gráfico de pizza com os dados da tabela. Ele está analisando, está gerando o gráfico. Então aí você faz a pesquisa e aí, olha lá, aí é Apucarana e Arapongas. O resto está aqui, tá? Ficou meio fora do padrão, tal, mas ele elabora, você viu? Se você tivesse que pegar o Excel, programar, gerar o gráfico, parará, você exporta isso aqui e cola no seu artigo, põe no seu PowerPoint para poder utilizar. O que mais que você pode perguntar para ele? Elabore um texto para pôr logo após o gráfico explicando a relação entre cidade e candidatos. Aí vai dizer que é mais, depois Managuari e Rolândia, e evidência. Ele faz o texto para você explicando o gráfico, tá? Uma outra coisa, o pessoal da matemática, né? Então, você pode falar assim, eu gosto de fazer, eu quero uma relação. Faça uma relação entre sexo e curso na planilha. Se você coloca só isso, ele vai fazer, tá? Mas é possível ter algum tipo de... Quanto mais específico você for, melhor, né? Gostaria de saber se existe uma relação relevante entre o sexo e a opção de curso. Por que isso? Porque quem está trabalhando com vestibular sabe, vai direcionar a propaganda. Vamos supor, o curso de administração é mais masculino, Aí ele criou uma tabela que mostra a relação entre sexo e curso. Então, curso de administração, feminino 5, masculino 1, total 6. Administração noturno, 23, 25. Aí ele mostrou a relação. Tá? Se precisar de uma análise mais profunda, então vamos ver. Vamos pedir para ele aqui a correlação. Existe correlação entre sexo e curso? Aí ele vai fazer o teste quadrado de independência, resultou no valor P aproximadamente tal. Isso significa que há uma correlação, estatisticamente significa, entre sexo e curso, com significância de 99,88. O pessoal da estatística, da matemática aí, você viu que o cara é bom para fazer isso aqui. Então, aí, mas eu sou da matemática e quero saber como é que ele fez. Demonstre como fez o cálculo. Aplicação do teste quadrado, e depois vocês, o valor que indica, interpretação do valor P. Aí o pessoal da matemática vai entender bem o que ele fez aqui. Ele explicou os passos que ele deu para fazer o cálculo. Se você quiser que ele demonstre um memorial de cálculo, ele põe lá. Normalmente, se você aperta ele te mostra um programa, um caminho, né, de um programa que ele fez para poder fazer o cálculo. Com isso, nós concluímos a etapa de
elaboração e análise de questionário, com o apoio da inteligência artificial generativa, você poderá criar instrumentos de pesquisa que capturem informações do nosso campo de pesquisa, informações empíricas e que geram insights valiosos para a sua investigação. E você também agora já domina essa parte essencial da pesquisa, que é a análise dos dados, tá? A partir dos questionários, a partir dos dados, você pode fazer uma análise quantitativa com a planilha, você pode fazer uma análise qualitativa com os dados teóricos e para você gerar os seus argumentos para o seu artigo. No próximo vídeo, nós vamos abordar a análise de conteúdo e a interpretação dos dados qualitativos, compreendendo a formação para investigação acadêmica completa.